Oi, oi! Nesse vídeo eu vou te ensinar esse padrão de flor africana que é o meu favorito. Eu uso ele em bolsas, em roupas, e você vai aprender ele em triângulo, hexágono e quadrado para você usar onde você quiser. O hexágono e o triângulo precisam da flor africana com 6 pétalas. No triângulo, como ele tem 3 pontas, cada um dos lados usa 2 pétalas. Então, nós temos 2 pétalas para um canto, mais 2 pétalas para o outro canto e mais outras 2 pétalas para o último canto. No hexágono, nós temos 6 pontas. Cada uma das pontas usa uma pétala. Então, uma pétala, um canto, outra pétala, um canto. Como a base da flor é a mesma, vocês podem ver que é igual. Com as 6 pétalas, eu vou ensinar toda a base da flor e subir os cantos dos hexágonos e depois a gente volta na mesma flor para mostrar como fazer esse canto que forma os triângulos. Vamos lá? Nós não vamos fazer círculo mágico, então eu faço um nó inicial. Você pode fazer da forma que você sabe fazer, com a mão, com a agulha. Eu faço assim. Ajusto ele aqui na agulha. Começo com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer um ponto alto nessa primeira correntinha aqui. Então, eu laço a agulha, vou na correntinha e faço um ponto alto. Isso equivale a 2 pontos altos, de 12 que nós precisamos fazer. São 6 blocos com 2 pontos altos cada um, separados por uma correntinha. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, eu faço uma correntinha e vou fazer mais 2 pontos altos na correntinha inicial. 1, 2. Então, aqui a gente tem 4 pontos altos. Vamos terminar os 12. Então, 1, 2, 3, 4. Uma correntinha. 5, 6 pontos altos. Uma correntinha. 7, 8. Uma correntinha. 9, 10, uma correntinha, 11 e 12. Para fechar esse círculo do miolo, eu vou fazer uma correntinha e vou entrar aqui, ó, no início das correntinhas, que seria o meu ponto alto, e fecho com baixíssimo. A partir daqui, a gente pode começar a pétala da nossa flor. E eu vou usar outra cor de linha. Você pode manter a mesma ou trocar também. Para introduzir a nova cor, eu pego o fio, passo ele assim. Dobro ele e enfio nessa correntinha, prendendo bem aqui na cor anterior. Ai, meu Deus, um intruso no vídeo. E aqui eu tenho a primeira correntinha com a nova cor. Vindo nesse espaço de uma correntinha, que a gente tem entre os bloquinhos de 2 pontos altos, eu vou pegar a nova cor e fazer um ponto baixo. E agora, para dar nossa altura de ponto alto, eu entro novamente aqui, nessa argolinha que eu formei com ponto baixo, e faço outro ponto baixo. Isso equivale a um ponto alto. E agora a gente vai fazer outro ponto alto no mesmo espaço, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2. E a gente ficou assim, ó, com 4 pontos altos. 1, 2, uma correntinha, 1, 2. E agora a gente vai fazer isso em todos os espaços de correntinha. Ou seja, eu dou uma laçada, venho aqui no próximo espaço e faço 1, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Gente, vê se dá com uma coisinha dessas. É viciado em fio. Vou fazer mais um espaço com vocês e aí a gente se encontra no final dessa carreira. Faço 1, 2 pontos altos no espaço de correntinha, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos. 1, 2. E a gente segue fazendo isso em cada um desses espaços de uma correntinha da carreira anterior. Chegando no final, a gente deve ter 6 pétalas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
E a gente vai fechar aqui no primeiro ponto baixo, que forma o nosso primeiro ponto alto da carreira anterior. Não precisa fechar apertado assim, ó. Então, você não deixa nenhuma sobra de fio e fecha assim. Tá vendo? Muito apertado. Para deixar mais folgadinho, você enfia assim o seu ponto baixíssimo. Pode abrir assim, deixar essa sobrinha de linha e fechar. E a gente vai trabalhar agora nesses espacinhos de correntinhas da carreira anterior. Então, eu entro aqui nela com um ponto baixo e a gente vai fazer a mesma coisa para dar nossa altura de ponto alto. Volto nessa argolinha aqui do ponto baixo, faço outro ponto baixo. Isso equivale ao nosso primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer mais 6 pontos altos, totalizando 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos na correntinha do espaço da carreira anterior. E a gente vai fazer isso por todas essas correntinhas. Sem dar uma correntinha de separação nem nada, direto desse ponto alto, eu laço a minha agulha e faço mais 7 pontos altos no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E faço assim por todos esses espaços de correntinha, entre os 2 pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Cheguei ao final, fiz 7 pontos altos em cada uma das pétalas que a gente fez no espaço anterior. E agora eu vou fechar com baixíssimo aqui no nosso ponto baixo, que fez o primeiro ponto alto da carreira anterior. Mais uma vez, é importante não fazer isso apertado. E fecho com ponto baixíssimo. Para minha quarta carreira, eu vou voltar para minha cor inicial. Ela tá presa aqui atrás. Eu vou subir ela e entrar aqui na minha laçada. Puxo a cor que eu estava usando para prender e já posso usar ela. Agora a gente vai fazer um ponto baixo alongado. Eu vou entrar com a minha agulha nesse espaço aqui, então eu tenho 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Eu vou enfiar a agulha aqui, nesse espaço, e puxar a minha cor. Subo ela e faço um ponto baixo. Não precisa ser apertado também, ele tem que ficar larguinho assim, senão ele vai repuxar a sua flor. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior, ou seja, eu preciso de 7 pontos baixos. O primeiro vai ficar aqui, ó, bem escondido. Só esse primeiro, tá? Que a gente fechou com baixíssimo da carreira anterior. Se tiver dúvidas, eu vou contar. Então, eu preciso de 7 pontos baixos. Aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O primeiro é bem aqui. Então, eu faço um ponto baixo. Mais pontos baixos em cada um dos pontos altos anteriores. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu volto a fazer esse ponto baixo alongado. Então, eu vou lá no espaço anterior da segunda carreira, puxo a minha linha e faço um ponto baixo. E agora mais 7 pontos baixos. A partir daqui vai ficar bem mais fácil, ó. Eu começo daqui, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E volto a fazer um ponto baixo alongado aqui. Vou continuar assim até o fim da carreira. Encontro vocês quando eu chegar aqui. Cheguei ao fim da minha carreira. Falta só um ponto baixo para eu poder fechar com baixíssimo aqui. Então, eu faço meu último ponto baixo. Entro no nosso primeiro ponto baixo alongado. Fecho com baixíssimo.
Eu vou cortar o meu fio já, porque a carreira de acabamento para dar formato ao nosso hexágono eu vou fazer com o rosa. Agora nós vamos começar a formar os 6 cantos do nosso hexágono. Eu vou iniciar do meu ponto alongado, porque vai ficar mais fácil a contagem para vocês. Então eu vou puxar minha cor anterior, laçar, fazer uma correntinha. E agora eu posso fazer o acabamento dos cantos tanto com ponto alto quanto com ponto meio alto. Eu vou usar o meio alto. Então eu vou entrar no ponto que eu trouxe a linha, fazer um ponto baixo e uma correntinha, que equivale ao meio ponto alto. No ponto alto eu posso fazer 2 pontos baixos, como a gente fez em todas as carreiras. E agora eu vou fazer 3 meios pontos altos nos próximos 3 pontos. 1, 2, 3. Percebem que no meu próximo ponto é o topo da pétala? É aqui que a gente vai fazer o nosso primeiro canto do hexágono. Faço um ponto meio alto, uma correntinha de separação e outro ponto meio alto. Aqui a gente tem o nosso primeiro canto. E agora eu preciso de 7 pontos meios altos nos próximos 7 pontos baixos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu volto para o topo da próxima pétala, onde a gente vai repetir o nosso canto. Então, eu faço um ponto meio alto, uma correntinha e outro ponto meio alto no mesmo pontinho de base. E a gente segue fazendo mais 7 pontos meios altos nos próximos 7 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegamos no topo da próxima pétala e vamos fazer um novo canto. Então, meio ponto alto, uma correntinha e um ponto meio alto no mesmo ponto de base. E assim a gente segue criando as 6 pontas do nosso hexágono. Agora a gente precisa de 7 pontos meios altos. A gente vai fazer outro canto aqui, 7 pontos, um canto aqui, 7 pontos. Encontro vocês quando eu chegar aqui. Cheguei aqui no meu último canto, então eu fiz um aumento aqui, um meio ponto alto, uma correntinha, um meio ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora eu preciso fazer mais um canto. Meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto no mesmo espaço de base. E agora eu completo meus pontos até chegar onde eu comecei. Aqui só falta 1 e 2. Vou vir aqui na minha correntinha, lembra que eu comecei com um ponto baixo e uma correntinha? Eu entro aqui na minha correntinha e fecho com baixíssimo. Aqui a gente tem o nosso hexágono. Se eu quiser continuar aumentando ele, eu volto a fazer uma correntinha, entro no espaço um ponto baixo e uma correntinha, que dá a altura do meu meio ponto alto. E sigo fazendo. Igual a gente começou a nossa carreira anterior, cheguei nos aumentos, faço meio ponto alto, correntinha, meio ponto alto. E vou seguindo até ficar do tamanho desejado. Mas no final do vídeo também tem uma dica para você conseguir fazer essa flor maior usando o mesmo fio e a mesma agulha. Agora, com a mesma flor que usamos para o hexágono, nós vamos fazer o triângulo. Eu vou pegar o fio anterior, mas você pode usar qualquer outra cor, inserir um fio novo, usar a mesma. Vou inserir aqui, ó, no ponto baixo alongado. Fazer uma correntinha para prender esse ponto. E agora eu vou fazer 4 pontos baixos nos próximos pontos de base. 1, 2, 3, 4. Depois dos 4 pontos baixos, eu vou fazer um ponto meio alto no próximo ponto de base. A gente vai crescendo. A gente tá aqui, ó, crescendo para formar esse canto. Então, a gente fez os pontos baixos, vamos fazer um ponto meio alto,
Vamos fazer um ponto alto agora para poder começar o nosso canto. 4 pontos baixos, um ponto meio alto, um ponto alto no próximo espaço. E agora a gente vai pular um ponto de base e vamos estar aqui, ó, no ponto baixo alongado. Vamos dar 2 laçadas na agulha e fazer um ponto alto duplo. Tiro 2, mais 2 e mais 2. No mesmo espaço, na mesma correntinha, a gente vai fazer mais um ponto alto duplo. Laço 2 vezes, tiro 2, 2 e 2. Uma correntinha e no mesmo espaço vamos fazer mais 2 pontos altos duplos. Laço 2 vezes, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Laço 2 vezes, tiro 2, 2 e 2. Esse é o canto do nosso triângulo. 2 pontos altos alongados, uma correntinha de separação e 2 pontos altos alongados. E agora a gente repete descendo isso aqui. Então, a gente vai pular um ponto de base e no próximo a gente vai fazer um ponto alto. No próximo a gente faz um ponto meio alto. E agora a gente faz 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente repete aquela subida. Um ponto meio alto no próximo ponto, um ponto alto. Vou pular um de base e já caio aqui, ó, no ponto baixo alongado. Laço 2 vezes e faço um ponto alto duplo. Laço 2 vezes e faço o próximo. Uma correntinha e mais 2 pontos altos duplos. Pulo o próximo ponto de base para fazer um ponto alto no próximo. Um ponto meio alto, mais 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a última subidinha de novo. Um ponto meio alto, um ponto alto, laço 2 vezes, pulo um ponto de base e no próximo eu faço o meu canto, que são 2 pontos altos duplos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos duplos. E agora a descida até a gente se encontrar aqui. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. No próximo faço um ponto meio alto e vou completar com pontos baixos até fechar aqui no início. Quando eu chego aqui no início, eu vou subir com um ponto baixo e uma correntinha, porque eu vou continuar esse triângulo. E agora eu vou seguir fazendo meio ponto alto ao redor de todo ele para dar esse acabamento aqui. Eu ainda quero mais 2 carreiras nele. Eu faço meio pontos altos até chegar no canto. Não preciso contar porque eu só vou fazer alteração quando chegar aqui, ó, nos 3 cantos do triângulo. Cheguei no espaço de correntinha, eu vou fazer 2 pontos meios altos, uma correntinha, mais 2 pontos meios altos. Para continuar essa ponta do triângulo. Sigo fazendo meio ponto alto até aqui, onde eu vou repetir esse leque. Cheguei no espaço de uma correntinha. Aqui dentro eu faço 2 meio pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos meios altos, para continuar essa ponta do triângulo. Vou seguir aqui fazendo meio ponto alto, aqui eu vou fazer 2 pontos meios altos, uma correntinha e 2 pontos meios altos. Encontro vocês quando eu chegar aqui para fechar essa carreira. Terminando essa carreira, falta um ponto aqui de base
para eu fazer um ponto meio alto por cima. Faço ele e vou fechar na correntinha da altura do meio ponto alto. Lembra que eu comecei com um ponto baixo e uma correntinha? É na correntinha que eu fecho. Fecho com baixíssimo e posso cortar o meu fio. E aqui a gente tem um triângulo de flor africana. Eu vou continuar por mais uma carreira, porque eu quero ele desse tamanho aqui. Tô aqui, ó, falta a carreirinha off-white para fechar, mas é a mesma coisa. Você pode ir fazendo aumentos de carreira até o tamanho que você precisar. Para o quadradinho, precisamos que a flor tenha 8 pétalas. Eu vou ensinar duas versões. A primeira da flor menor, com pontos mais fechados, e a segunda da flor maior, com pontos mais abertos. Nós vamos começar com o nó inicial. Você pode fazer da maneira que você preferir. Eu faço com a própria agulha, tem gente que faz com a mão. E vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos laçar a agulha e fazer um ponto alto na primeira correntinha. O que nós temos agora equivale a 2 pontos altos. E a gente vai fazer 8 bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, no total, a gente vai ficar com 16 pontos altos. Fiz uma correntinha, já tenho 2 pontos altos. Faço 3, 4, uma correntinha, 5, 6, uma correntinha, 7, 8, uma correntinha, 9, 10, uma correntinha, 11, 12, uma correntinha, 13, 14, uma correntinha. Último bloquinho, os pontos 15 e 16. E agora é só fechar esse círculo. Faço uma correntinha de separação e vou lá nas nossas correntinhas que equivaliam ao primeiro ponto alto. Fecho com baixíssimo. Agora eu vou vir com a linha nova e fazer um ponto baixo nesse espaço de correntinha anterior que a gente fez na carreira. Faço um ponto baixo, venho nessa alcinha do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Isso dá pra gente uma altura de ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto no mesmo espaço de correntinha onde eu fiz esses 2 pontos baixos. Isso é o equivalente a termos 2 pontos altos aqui. Faço uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Nessa carreira, tudo que a gente vai fazer é esse aumento de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos em cada um desses espaços de uma correntinha que a gente deixou na carreira anterior. Então, eu laço a minha agulha, vou no próximo espaço de correntinha e faço um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos. Sigo fazendo isso até o fim da carreira. Completei o meu último espaço de correntinha da carreira anterior. E aqui a gente tem o início das nossas 8 pétalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou vir no primeiro ponto do início da nossa carreira e fechar com baixíssimo. Lembrando de não apertar esse ponto. Agora eu vou vir no meio do nosso leque, que é o nosso espaço de correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Nessa argolinha formada pelo ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. E a gente tem o equivalente à altura de um ponto alto, dos 7 que a gente precisa aqui dentro. Então, eu já fiz um, que são os nossos 2 pontos baixos. Vou fazer mais 6. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Nessa carreira, a gente precisa fazer 7 pontos altos em cada um desses espaços que a gente formou de uma correntinha na carreira anterior. Então, sem fazer nenhuma correntinha de separação, só vou laçar minha agulha, pular para o próximo espaço e fazer 7 pontos altos. Completei os últimos 7 pontos altos do último leque e agora eu venho no primeiro ponto do primeiro leque e fecho com baixíssimo. Para a próxima carreira, eu vou pegar a minha primeira cor. Então, eu puxo o fio lá de trás, puxo o fio anterior só para prender bem ele. E agora eu vou fazer um ponto baixo alongado nesse buraquinho aqui. Nós temos os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E aqui mais 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. A gente vem no meio desses 2 leques. Puxa o fio branco e faz um ponto baixo. E agora a gente vai fazer 7 pontos baixos, todos em cima dos 7 pontos altos da carreira anterior. O primeiro fica mais escondidinho por causa da nossa junção. Se você tiver dúvida, você pode contar. Como a gente vai fazer 7 pontos altos, o último acaba aqui. Então, você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Só esse fica escondido, dos próximos leques fica bem aparente. Então, eu faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu vou fazer outro ponto baixo alongado. Puxo o fio e um ponto baixo. Cuidado para não apertar esse ponto baixo, senão a sua flor vai ficar repuxada. Ele fica bem larguinho mesmo, ó. Bastante espaço entre a flor e a laçada dele. Agora eu faço 7 pontos baixos nos pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço um ponto baixo alongado. Eu não repuxo ele de forma alguma, ele fica bem larguinho aqui. E vou seguir fazendo isso até o final. Tô terminando a minha carreira, só falta um ponto baixo. Vou finalizar ali com vocês. E agora eu vou fechar com baixíssimo. Eu vou seguir o trabalho apenas com a linha rosa agora, por isso eu vou cortar o meu fio. Agora a gente vai começar a formar os 4 lados do nosso quadrado. Bem em cima do nosso ponto baixo alongado, eu vou puxar a nova linha, fazer uma correntinha, fazer um ponto baixo no mesmo espaço e outra correntinha. Isso vai me dar uma altura de um meio ponto alto. Eu vou pular um espaço e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer mais 3 pontos baixos nos próximos pontos. 1, 2, 3. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laço a linha e faço um ponto alto. Uma correntinha. E agora a gente vai fazer o nosso primeiro canto. Ele é composto por pontos altos duplos. Então, eu dou 2 laçadas na minha agulha e eu vou pular 2 pontos de base. Pular essas 2 correntinhas aqui de baixo. E vou parar bem aqui, ó, no próximo ponto baixo alongado. Vou inserir minha agulha, tirar 2 e tirar 2. Vou manter 2 laçadas na agulha, porque eu vou tirar os próximos pontos altos duplos juntos. Então, eu dou mais 2 laçadas, insiro a agulha, tiro 2 e tiro 2. Mais 2 laçadas, insiro a agulha, tiro 2 e tiro 2. Fico com 4 laçadinhas na minha agulha. 1, 2, 3 e 4. E agora eu posso retirar todas elas. A gente vai fazer 3 correntinhas e mais um grupo de 3 pontos altos alongados juntos no mesmo espaço. 1, 2, 3 correntinhas, laço 2 vezes, insiro a agulha, tiro 2, tiro 2. Laço 2 vezes, insiro a agulha, tiro 2, tiro 2. Laço 2 vezes, insiro a agulha, 2 e 2. Fico com 4 laçadinhas e 3 pontos para ser fechados juntos. Laço a agulha
e fecho eles. Agora, tudo que a gente fez aqui para dar essa subida, a gente repete para descer. Então, eu faço uma correntinha, pulo 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Nos próximos 3 pontos, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Pulo um ponto de base, laço na linha e faço um meio ponto. O meio ponto sempre vai ficar aqui, ó, junto com o ponto baixo alongado, igual a gente fez ele aqui. Pulo um espaço, faço 3 pontos baixos nos próximos 3 pontos. E faço um ponto alto. Uma correntinha, laço 2 vezes para fazer os 3 pontos altos duplos que a gente fez aqui. Pulo 2 correntinhas da base, 2 espaços, e venho parar aqui, ó, bem no ponto baixo alongado. Tiro 2, laço 2 vezes. Tiro 2, laço 2 vezes. Tiro 2. E assim que eu ficar com 4 laçadinhas na agulha, eu tiro todas, faço 3 correntinhas e repito esses 3 pontos alongados juntos. Aqui a gente tem o primeiro canto e aqui o segundo canto do nosso quadrado. E é só repetição. Vou fazer de novo com vocês. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos da base e no terceiro faço um ponto alto. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. E um ponto meio alto no segundo espaço. Então, a gente pula um, vem aqui no ponto alongado, um ponto meio alto. Pula um espaço, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No próximo, um ponto alto e uma correntinha. Fiz o meu último canto, então a gente tem 1, 2, 3 e 4 cantos do nosso quadrado. Vou terminar aqui com vocês. Já fiz uma correntinha, vou pular 2 espaços, fazer um ponto alto, completar de pontos baixos, 2, 3, deixar um espacinho e aqui eu chego no meio ponto alto. Uno aqui com um baixíssimo. É normal o nosso quadradinho ficar assim mais enrugado. Ele vai tomando forma depois. Esse aqui, ó, já está finalizado e ele fica retinho. Agora, nós vamos fazer meio pontos altos. Então, eu vou entrar aqui no próximo ponto, fazer um ponto baixo e uma correntinha, para dar a altura de um meio ponto alto. E agora é meio ponto alto em todos os espacinhos, até chegar aqui no canto. Esse espacinho de correntinha, você faz um meio ponto alto normalmente. Cheguei no nosso espaço de 3 correntinhas e agora eu vou fazer um cantinho, que vai deixar o nosso square bem quadrado. Vou fazer 3 meio pontos altos no mesmo espaço. 2 correntinhas, que vai dar a ponta do nosso quadrado. E 3 pontos altos. 3 meio pontos altos no mesmo espaço. Tá vendo que ele deixa essa pontinha? E agora essa reta inteira eu sigo fazendo meio pontos altos até fazer a mesma coisa desse lado. Cheguei aqui no próximo cantinho e eu vou fazer 3 meio pontos altos, 2 correntinhas, 3 meio pontos altos no mesmo espaço. Vai ficando bem retinho. E aí é só repetir por todo esse lado. Chegando aqui, você faz 3 meio pontos altos, 2 correntinhas, 3 meio pontos altos.
Segue fazendo os meio pontos altos e aqui é a mesma coisa. Então, eu volto quando a gente chegar aqui. Cheguei aqui no nosso último pontinho de base. Vou fazer um meio ponto alto. Venho na correntinha, porque eu comecei a fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meio ponto. Então, eu finalizo na correntinha. Fecho com baixíssimo e posso cortar o fio. E assim ficou o nosso quadradinho. Agora, com a mesma linha e mesma agulha, eu vou ensinar uma versão maior do quadradinho, sem você precisar aumentar as bordas, a própria flor vai ficar maior. Então, aqui eu já comecei com um miolo com 16 pontos altos, separados em 8 bloquinhos de 2 pontos altos, separados com as correntinhas, igualzinho a gente fez anteriormente. O que vai mudar é tudo nessa carreira. A gente vai entrar no espaço de correntinha, fazer um ponto baixo. Vai voltar nessa argolinha que formou do ponto baixo, essa argolinha, fazer mais um ponto baixo, dando a altura do nosso primeiro ponto alto. E agora a gente vai fazer mais 2 pontos altos. E uma correntinha. Agora a gente vai no próximo espaço de correntinha da carreira anterior e vai fazer mais 3 pontos altos. Esse bloquinho aqui que vai dar o nosso aumento na flor. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. Vamos no próximo espaço. Vamos fazendo esse bloquinho de 3 pontos altos em todos os espaços de correntinha da carreira anterior. Como aqui a gente continua fazendo 8 pétalas, a gente precisa ter 8 bloquinhos desse. Eu volto quando eu chegar aqui. Fiz meus 8 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um deles vai dar espaço para uma pétala. Faço a correntinha de separação, vou no primeiro ponto do primeiro bloquinho e fecho com baixíssimo. E agora a gente finalmente começa as pétalas da nossa flor. Eu vou fazer com o rosa. Puxo ele aqui. Prendo com o fio anterior, venho no espacinho de correntinha, vou fazer um ponto baixo com a cor nova. Na argolinha do ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo, e isso dá a altura de um ponto alto. Faço mais um ponto alto, uma correntinha, e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Ficando desse jeito. Uma correntinha de separação. No próximo espaço entre os bloquinhos, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Vou seguindo e volto quando eu chegar aqui. Terminei meu leque, faço uma correntinha, venho no primeiro ponto do primeiro bloquinho e fecho com baixíssimo. Agora, a gente chegou na parte de fazer os 7 pontos altos em cada um desses espaços da carreira anterior. Então, eu entro aqui com ponto baixo, na argolinha do ponto baixo que eu formei, eu faço outro ponto baixo, faço mais 6 pontos altos. E agora é só seguir com o tutorial anterior do nosso quadradinho. É exatamente a mesma coisa. Eu volto para mostrar para vocês a diferença de tamanho usando os mesmos fios e a mesma agulha. E aqui está o resultado dos nossos quadradinhos. Vocês conseguem perceber que só com uma carreirinha a mais a gente consegue deixar ele bem maior? Eu vou medir para vocês, mas olha a diferença que dá. Vamos ver quantos centímetros cada um tem. Nosso primeiro quadradinho fica com 10 centímetros e meio e o nosso segundo quadradinho fica com 13, 13,5. Então, se você quiser aumentar a sua flor africana sem depender de aumentar as bordas do seu quadradinho, é só acrescentar esses bloquinhos aqui depois do miolo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal para receber os próximos tutoriais. Se você fizer alguma peça com a flor africana, me manda ou me marca no Instagram, eu quero muito ver. Até o próximo vídeo!